Olá, caros alunos. Iniciemos nossa primeira aula de Introdução aos Estudos Históricos. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o conceito de história. O que a história estuda? A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. Inclui-se aí as mudanças no campo da tecnologia, da alimentação, da construção, moradias, modas, do lazer e várias outras mudanças. Mas ela não estuda só mudanças. Ela também estuda permanências, ou seja, aquilo que apesar de passarem vários anos, não mudou ou mudou muito pouco. Nós podemos reparar inclusive em construções presentes em muitas cidades brasileiras, como por exemplo Sabará, Ouro Preto, Olinda, Salvador. Essas construções elas são muito parecidas com aquelas de antigamente. Na verdade, nós temos vários patrimônios tombados que devem ser conservados. Por quê? Porque são registros históricos. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um registro histórico. Essas permanências, elas também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas, que costumam ser praticadas até hoje. São jogos que já eram praticados antigamente, os nossos pais praticavam esses jogos, e nós também até hoje praticamos esses jogos, essas brincadeiras. Por isso a história ela vai estudar não só o que muda, mas também aquilo que permanece. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como elas vivem até hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. A história ela estuda o tempo passado e também o tempo presente. Por isso que a gente pode dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. E qual que é o objetivo disso? É exatamente aprender com as experiências passadas. E como que o historiador escreve as narrativas sobre esse passado? Com base em quê? O historiador ele se utiliza de fontes históricas, ou seja, os vestígios, escritos, imagens, objetos produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra. As fontes históricas ou registros históricos podem ser escritas, visuais, orais e da cultura material. Por exemplo, cédulas de identidade, diários e leis são exemplos de fontes escritas. As fotografias, as pinturas, os cartões postais, desenhos são fontes visuais. Como fontes orais, nós temos também as cantigas, as lendas, as entrevistas. Nas sociedades que não usam a escrita, é quase pelos mais velhos que os mais novos ficam sabendo da história. Então você imagina uma história que é passada de pai para filho. Então é um registro histórico oral. As lembranças dos mais velhos são uma fonte para o conhecimento da história. Como cultura material, nós podemos incluir brinquedos, móveis, vestes. Como exemplo, temos no Brasil, que representa inclusive a cultura sulina, a bombacha, a cuia de chimarrão, e assim por diante. Então, tudo que representa uma determinada cultura pode ser incluído na cultura material. Então, o que o historiador faz? Ele reúne e organiza esses registros históricos para construir uma versão a respeito disso.